Olá, pessoal. Mais um dia de estudo na nossa Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. Eu sou a Alessandra e é com muita felicidade que estou aqui para compartilhar com vocês esse estudo da noite de hoje. Na verdade, esses estudos, que são vários livros sobre os quais nós vamos falar no dia de hoje. Então, vamos, para iniciar o nosso trabalho, fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, nos conectar com a nossa centelha divina e pedir que ela floresça em nós, que sejamos inspirados, que sejamos intuídos, que a força do Cristo transborde de cada um que estiver acompanhando esse estudo, que as suas potencialidades possam brotar e que a harmonia possa invadir cada um dos seus pensamentos e atos. Que Jesus se faça presente hoje nesse estudo e que os mentores e os mensageiros do bem estejam conosco, agora e sempre, graças a Deus. Então vamos, meus irmãos, falar do exercício de concentração desse mês da nossa casa, que é com o triângulo vermelho. Então nós orientamos na casa sempre fazer esse exercício de concentração, de preferência todos os dias ao acordar. É interessante fazer esse exercício, tentar visualizar o triângulo na direção do seu chakra frontal. Pode ser de olhos abertos ou de olhos fechados, e tentar absorver, através dessa visualização, as potências presentes na cor que está sendo trabalhada naquele mês. Fazemos parte de uma egrégora, e se estamos juntos nessa egrégora, vibrando na mesma cor, observem que a força é muito maior do que cada um fazer o que quer, né? Então, se todos nós nos concentrarmos, seja a hora que for, mas em algum momento nossos pensamentos vão se encontrar. Que simboliza o vermelho? O controle do pensamento, né? O vermelho é revigorante, o vermelho representa o tempo presente, o vermelho estimula a coragem, ir ao combate, que é o que vai acontecer no livro do Bhagavad, né? Então está conectado diretamente com essa força que o Arjuna procura para lutar, para ir para a luta. Então, o vermelho ele tem esse simbolismo, né? Já foi bastante falado nesse mês, então não vou me alongar tanto a respeito desse triângulo. Vamos então para o livro que abre os nossos estudos aqui, o Bhagavad Gita. Esse livro maravilhoso, esse livro que tem tanto a nos ensinar, e cada vez que estudamos, realmente a emoção toma conta, né? É como se estivéssemos falando com o nosso Criador, né? Com aquele que é responsável por tudo, que nada acima dele há. Então, é um livro que mexe profundamente com o nosso ser, né? Escrito há muitos e muitos anos, um dos livros mais antigos da humanidade e que resume muitos preceitos da Índia antiga, muitos preceitos de espiritualidade, de religiosidade, que não está conectado necessariamente com uma religião. Claro que ele nasce no berço de uma religião, mas ele está aberto para todas as pessoas que queiram aprender. É algo que eu gostaria de dividir com vocês, essa necessidade de sermos aprendizes eternamente. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz aprender. É essa certeza de que temos o que aprender, né? Que não sabemos tudo. Então, é isso que nos faz crescer. Então, é um convite a todos vocês, independentemente da sua religião, você que entrou agora no nosso canal, venha conosco nesse estudo no Bhagavad, porque fala de espiritualidade, fala de um tipo de inteligência que o homem pouco tem usado nos dias de hoje, né? Muito racional, e não para pensar nesse outro lado, que é o lado espiritual. Então, um livro que convida e realmente é muito universalista. Se não nos apegarmos aos termos técnicos e específicos, né, da religião da Índia antiga, a gente vai perceber que ele abrange qualquer uma das religiões que esteja aberta a dialogar com essa obra-prima. Estamos no Bhagavad, na sequência que estamos fazendo, no capítulo 9, Raja Vidya, Raja Guya e Yoga, a sublime ciência e o soberano segredo. Que soberano segredo é esse? Que ciência é essa que está sendo dividida conosco nesse livro maravilhoso?
A quem tem a verdadeira fé, a inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência e revelado o soberano segredo. Qual é? A presença divina na humanidade. Até quando o ser humano vai ficar procurando Deus só no momento da oração, ou no domingo santo, ou no dia que vai no seu templo? Ele está em toda parte, ele está em cada ação nossa, em cada ambiente que nós entrarmos, mas é preciso ter olhos de ver. Então, é um livro que vai falar a respeito disso, dessa presença divina. Esse capítulo vai falar muito a respeito disso, de como ele está presente em tudo e como ele está o tempo todo nos chamando, nos convidando, e nós não estamos abertos. Então, é um convite para essa abertura, é a abertura do seu ser, do seu chakra aqui, ó, cardíaco, para aprender, para falar com Deus, que também está dentro de você. Então, nesse item, versículo 32, é um diálogo entre Arjuna, né, e Krishna. Então, Krishna está falando com Arjuna, Krishna representando a voz divina, aquela voz da intuição que às vezes ouvimos, né? É Deus falando conosco. Então, esse personagem, Krishna, que também é uma deidade, né, hindu, ele representa esse verbo divino, essa voz divina que quer se comunicar conosco, é o próprio Deus que habita em nós. E Arjuna é um guerreiro, desanimado, prestes a desistir da luta que ele precisava fazer para salvar o seu povo. Então, Krishna está num diálogo com ele, explicando como encontrá-lo, como encontrar Deus em tudo e em todos. Então, ele diz: cada um que a mim se dirige, acha em mim o refúgio e anda pelo soberano caminho. Mesmo que nascido de família pecadora, seja homem ou mulher, rústico ou piano. Que foram usadas algumas nomenclaturas, né, antagônicas ali nesse contexto, mas, na verdade, não devemos nos apegar a essas nomenclaturas. E sim que não há empecilho para se atingir esse divino. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa a sua condição intelectual. Muitas vezes olhamos uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Que fez vários tipos de estudo e invejamos, mas aquilo ali não significa felicidade, muito menos contato com o divino. Às vezes o contato com o divino está no mais simples, mas também não é empecilho para o mais culto, né? Nos moldes terrenos, alcançar. Então, não importa quem seja a criatura, ele pode alcançar esse contato com o divino. Quero chamar a atenção aqui para o início do versículo, quando ele diz assim: cada um que a mim se dirige. O que é se dirigir? Vamos pensar um pouco sobre esse verbo. Andar numa linha reta, se alinhar, tá? Esse verbo dirigir vem lá do latim dirigere, que significa isso, pôr em linha reta, alinhar. E eu achei tão lindo esse significado, tem tudo a ver, né, com essa busca do divino em nós. Porque muitas das vezes estamos desequilibrados e queremos que Deus mostre a sua presença ou nos prove que existe nesse momento. Enquanto nós precisamos nos alinhar, precisamos nos equilibrar, precisamos reunir essas partes bagunçadas do nosso ser para entrar em contato com Ele. E é isso que o Krishna está falando. Cada um que a mim se dirige, acha em mim o refúgio. Então, precisamos, através de qual caminho? Um deles é o caminho da meditação. É buscar a meditação, a introspecção. E esse exercício que foi dito no início do nosso estudo, de concentração com o triângulo, é um dos caminhos para nos levar à verdadeira meditação, né? Então, buscar esse aquietamento, sair do turbilhão, de vez em quando vamos precisar fazer isso para nos conectar com esse divino, tá? Então, muito interessante esse versículo 32 nessa busca do nosso alinhamento, da reunião das partes perdidas do nosso ser. Onde foi parar cada um de nós, né? É uma pergunta para todos nós refletirmos. Onde está você nesse momento? Quando foi que você se perdeu de você mesmo? É uma pergunta de autoconhecimento para cada um de nós. Quando deixamos
as questões sociais impostas, né, nos dominar e perdemos da nossa essência, do nosso verdadeiro eu. Então, esse que é o alinhamento com o verdadeiro eu, com a nossa centelha divina, com esse Deus que habita em nós. Versículo 33. Tanto mais santos Brahmanes e os pios reis sábios. Compreende isto, ó príncipe, e considera esta terra como uma morada passageira transitória. É emocionante ouvir isso porque foi uma das primeiras coisas que eu aprendi nessa casa, né? Eu já vinha de outras casas, mas nunca isso foi me dito com tanta convicção, sabe? De como aqui é passageiro, como aqui é transitório. Então, onde estamos nos apegando, né? Em que valores estamos nos segurando? Porque tudo vai passar. O que vai ficar? Então, voltando a essa pergunta, cadê aquele eu que foi perdido? Porque Deus nos criou inteiro. Por que nos perdemos no caminho? Então, é olhar para a Terra como algo passageiro. Esse tempo na Terra, essa nossa passagem na Terra, esse trem-bala, né? Como diz a compositora e a cantora, vai passar, vai passar. E aí, o que nós fizemos? O que nós plantamos? Qual foi o nosso aprendizado? Então, algumas perguntas para pensarmos quando temos essa convicção, não mais uma crença, mas esse é o convite que a casa faz para cada um de nós. É uma convicção que é transitório esse momento aqui na Terra. Item 34. O versículo diz o seguinte: conhece-me, adora-me, fixa em mim a tua mente e sem distração, une a tua vontade à minha, e nesta união encontrarás a mais perfeita felicidade da tua vida. E terminamos assim esse capítulo com esse lindo versículo, né? Deus te chamando, te convidando para esse encontro. E como ele disse aqui, sem distração. Vamos para a origem da palavra, porque ajuda muito a gente a entender. Esse distracto no latim significa afastamento, puxar em diversas partes, rasgar. Isso que é distração. Estamos rasgados, despedaçados, para lá e para cá, sem o centro. Então, é sobre isso, sabe? Temos que buscar o nosso verdadeiro propósito nessa vida. O que estamos fazendo aqui? Qual é nosso propósito? Porque se tivermos convicção nesse propósito, estaremos muito menos distraídos. Essa palavra também significa afastado, retalho, partes. Estamos em partes? Ou vamos seguir o que o livro nos ensina? Porque o Bhagavad Gita é o livro mais importante do yoga. E o que significa yoga? Conexão, união. E é isso que precisamos. Yoga na vida, e não numa aula e depois sair. É no dia a dia, é a cada momento. Yoga significa conexão. E é isso que o Krishna diz aqui, ó. Sem distração, une a tua vontade à minha. Faça yoga. Seja um yogi. E assim você vai encontrar felicidade, né? Se vocês observarem, na maioria das religiões também se fala a respeito disso. No budismo fala isso, né? Para não deixarmos nos prender pelas forças de Maya, pelas forças transitórias do ego, né? Porque são forças que vão passar. O ego vai passar. E o que fica? A personalidade vai passar, né? E o que vai ficar? Vai ficar a sua essência. Então, quando estamos muito em pedaços, perdemos a chance de buscar essa inteireza. Precisamos reunir esses cacos, precisamos reunir esses pedaços e nos tornarmos assim um com a nossa essência divina, com esse Deus que está todinho dentro da gente, que é representado no Bhagavad pelo Krishna. É ou não é emocionante esse capítulo? O final desse capítulo é lindíssimo. Esse convite para todos nós buscarmos a nossa evolução espiritual, que é a forma como traduzimos, né, esse processo de libertação e crescimento para a verdadeira felicidade. Vamos seguir então, meus irmãos, para o próximo livro de hoje, que é o livro da nossa
da criadora da nossa casa, Narci Castro de Souza, mediunidade e médiuns. Então vamos lá. Estamos no item 14, já estamos há alguns estudos falando a respeito do assunto incorporação, que é uma das formas que a mediunidade se manifesta. Estamos na última pergunta. Então, hoje é um estudo de encerramentos, né? Então, encerramos um capítulo do Bhagavad e vamos encerrar também aqui um dos itens do nosso estudo, que é o item 14, a incorporação. Na verdade, não se encerra nunca, encerra um ciclo para recomeçar depois. O médio de desobsessão, ao incorporar um obsessor, agressivo ou não, pode colaborar com o processo da doutrinação? De que forma? Então, numa reunião de desobsessão, o que acontece geralmente? Se dá passagem, né? O médium que tem essa habilidade vai dar passagem para que um espírito, geralmente sofrido, com problemas, com sentimentos não tão elevados, para dar presença, né? Então, ele dá presença através desse irmão médium, e o que acontece? É feita uma doutrinação, ou seja, um outro médium vai conversar e levar uma mensagem de esperança, de amor, uma mensagem cristã para esse irmão, certo? Então a pergunta é essa: quando incorpora um obsessor agressivo, agressivo ou não, o médium que está incorporando, ele pode colaborar ou só o doutrinador vai fazer isso? Pode e deve colaborar. Enquanto o doutrinador conversa com o espírito que está ligado a ele, o médium pode auxiliar através de sua vontade, refreando os impulsos, gestos e palavras que porventura não se adequem ao ambiente da reunião. Pode auxiliar, inclusive, solicitando mentalmente ao seu guia o desligamento e o encaminhamento do espírito obsessor. Então, o médio de incorporação, ele é um filtro, né? Ele é um filtro ali que vai deixar aquele irmão nosso se manifestar, mas ele precisa ter um certo filtro do que vai ser falado ali, a forma como ele vai se comportar. Você pode trazer transtornos para aquele ambiente, então tem que ter uma moderação, um bom senso, e esse é um trabalho que vai ser feito principalmente por quem está incorporando. E se ele tiver muita dificuldade, o que ele deve fazer aqui, segundo a nossa irmã Narci? Solicitar mentalmente ao seu guia. Então, é muito importante para quem trabalha com isso, é o tempo todo, durante todo o processo de incorporação, se manter vigilante e conectado com o seu guia, porque nesse caso vai ser muito mais fácil chamá-lo, né? Conectá-lo, se houve já essa conexão desde o início, né? Então, essa conexão com o guia, com o seu mentor, ela não pode ser interrompida em nenhum momento. Então, durante toda a sessão, ele vai estar ali, e durante esse momento que esse espírito, né, mais agressivo se manifestar, cabe também a quem está incorporando exercer essa doutrinação. Essa a questão para ser trabalhada hoje, tá bom? Então vamos para a nossa obra, Os Arcanos Maiores do Tarô, o Caminho da Evolução Espiritual, da Narci Castro de Souza, que é um livro que estudamos uma vez ao mês aqui na nossa casa. É um livro que vai trazer as cartas, né, os símbolos do tarô, e através dessas cartas dos símbolos não vai ser feito um trabalho de adivinhação, mas um trabalho de interpretação, tá? Então, o trabalho que é feito aqui é um trabalho de estudo, de interpretação. Para quê? Para que essa imagem, esse símbolo, nos leve para esse caminho que o Bhagavat apontou, esse caminho de que estamos falando desde o início do nosso estudo, que é o caminho da evolução espiritual. Então, essas imagens elas podem nos ajudar. E estamos aqui hoje com um imperador. Vocês podem ver aí pela internet essa imagem, tá certo? Então, o imperador é o estudo de hoje. Bem, para começarmos a falar dos símbolos, né, da importância dos símbolos, é importante também a gente entender o conceito de arquétipo. O que são arquétipos? São repetições.
São constantes repetições que representam experiências do ser humano na Terra, são modelos originais, imagens psíquicas. Então, esses símbolos do tarô, eles podem ser vistos também como arquétipos, como imagens do nosso inconsciente que dialogam com a espiritualidade, que trazem todo um legado de sabedoria, de conhecimento que podem nos ajudar. O Jung, que é um psiquiatra que viveu no início do século passado, ele diz que os arquétipos são recipientes que nunca podemos esvaziar ou encher, são tendências, né? São tendências que estão sempre conosco, que nos perseguem, que nos ensinam, né? Mas é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, o que uma imagem como essa pode nos trazer? Muitos conhecimentos, porque essa imagem ela é ancestral, né? Então, vem da antiguidade e vem sendo copiada e reproduzida por muitas gerações. Por quê? Porque tem um significado profundo, que traz um conhecimento para todos nós, tá? Então, o arcano de hoje, o arcano vai falar a respeito de forma, autoridade e adaptação. São as três palavras-chave que abrem o livro da Narci. Forma, autoridade e adaptação. Por que será, né? Que essas três palavras elas estão regidas aqui no imperador? Esse arcano simboliza apoio, estabilidade, poder, proteção. Bem, quem consegue andar, né, e tem assim o pleno domínio do seu corpo, sabe a importância de termos o apoio, né, da nossa coluna, dos nossos membros, a coordenação lá do nosso cérebro funcionando. Então, precisamos muito na vida dessa estabilidade. O imperador vai falar a respeito disso. O imperador aplica sua força e sua vontade abertamente, baseando-se na razão, o seu rosto é visível, é a magia masculina. Então, essa força masculina, ela não está só no homem, ela habita também na mulher. Então, as forças masculinas e femininas, elas habitam, não importa o gênero da pessoa, né? Elas estão presentes. Interessante falar sobre isso, porque no decorrer dos estudos dos arcanos, nós temos algumas figuras que são femininas e outras masculinas. E cada um vai trazer peculiaridades próprias desse arquétipo que vive em nós, tá? Então, a magia do masculino seria a força, a vontade, a livre ação, o agir abertamente. O signo do alfabeto hebraico é o Daleth, seu valor numérico é 4 e o hieróglifo é o seio, alimenta e é alimentado, ou seja, mesmo a figura masculina, o arquétipo masculino, olha aqui da onde ele veio, né? Olha da onde ele vem, a presença ali da grande mãe, sempre, né? A figura feminina. O homem, né, é apresentado na lâmina, está coroado com uma tiara tríplice, 3 pontos, mostrando com isso que a autoridade manifesta-se nos 3 planos: físico, astral e mental. No parágrafo anterior também diz a respeito do planeta. O planeta regente é o Júpiter. E é interessante falar sobre os significados desse planeta para quem estuda. Não sou uma conhecedora, mas para quem estuda, né, significa a expansão, a abundância, o desejo de explorar, de aprender. Significa o crescimento, é o maior planeta visível, né, para nós aqui na nossa Via Láctea. Foi nomeado como Júpiter porque no latim essa palavra significa, é como se fosse pai, né? Júpiter, pater. Olha aí no inglês, pater. Em outros idiomas também tem uma palavra semelhante, né? Com esse radical, com P. Então, tem relação com o pai, com esse poder paterno. Tem relação com explorar, aprender, curiosidade, a busca pelo conhecimento. Uma outra questão importante é o símbolo geométrico dele, que é o quadrado. O quadrado. Por que é importante falar? Porque ele representa a precisão matemática, ele representa a solidez, ele representa também a
pausa e não o movimento. Olha que interessante. Representa também os pontos cardeais. Então, estão várias as simbologias presentes nesse elemento aí geométrico, tá? Sua mão esquerda segura um cetro encimado pelo signo de Vênus e o símbolo de Júpiter, representando a ciência da criação pelo amor e pelo poder. Então, a deusa do amor, da fertilidade, juntamente com o poder masculino. Então, é da união do masculino com o feminino, desses arquétipos, que vem a vida, né? Que vem o conhecimento. Precisamos harmonizar em nós essas forças, né? A masculina e a feminina, cada um da sua forma, mas é necessário harmonizar essas forças que habitam em nós. O cubo em que se apoia representa a obra terminada. A autoridade manifestada na forma previamente elaborada. A obra humana realizada. É um homem, é um ser humano. Está pronto, vai para a vida, está na sua mão. A decisão é sua. É isso que o imperador vem falar para todos nós. Não podemos mais jogar a responsabilidade em ninguém por nossas decisões, escolhas. Está na nossa mão, está na nossa mão o nosso destino. Quem constrói seu destino? Você mesmo. A imagem da águia sobre um dos quadrados que formam o cubo de pedra demonstra a elevação do pensamento, o voo do espírito, a amplitude moral e relacionamento correto. Coragem, rapidez nas decisões, rapidez e leveza de movimentos. Então é interessante, né, que a águia é um pássaro que voa bem alto. E quem voa bem alto enxerga melhor o que está lá embaixo. Né? Então se afasta do que está lá embaixo e enxerga melhor. Então a águia traz essa simbologia, né? Amplitude, tá? Através dessa amplitude de visão, podemos fazer melhores escolhas e termos coragem, né? Que é um pássaro também de coragem, de rapidez. Não dá para esperar muito, a hora é agora, a hora da mudança, do nosso crescimento, o convite, né, de Deus para cada um de nós é o agora. Passado já era. O futuro não existe, está na nossa mão. Então, é um convite para o presente, para o agora. Ele planeja e supervisiona a obra que realiza, e essa ideia é confirmada pela cruz do Hierofante pendurada no pescoço da águia, que é um símbolo dos sacerdotes da alta hierarquia do Egito, aqui, ó, no pescoço da águia. A figura do homem forma um triângulo ascendente na sua parte superior, a cabeça, o vértice e os braços, a base. Forma uma cruz com as suas pernas, figurando o espírito dominando a matéria, o homem sendo senhor dos 4 elementos. Então vamos observar aqui a cabeça é a vértice e os braços a base desse triângulo. Então tem um triângulo aqui com a ponta, uma das pontas virada para cima, para o alto, para o crescimento, né? Para a escolha, como vem nos chamar a atenção aqui, o imperador. Os 4 braços da cruz representam o quaternário, é o símbolo da atuação do poder criador de Deus. Esse símbolo é dinâmico, movimenta-se trazendo a vida e a forma. A ideação divina para o nosso universo. Representa a ação do Espírito Santo, o arquiteto de nosso cosmo, o terceiro aspecto da divindade. O tetagrama sagrado Yud, Re, Val, Re, corresponde ao terceiro grande nome de Deus, é um nome em hebraico de Deus, tá? É uma palavra de poder quando pronunciada de forma correta. Esta palavra é representada pela cruz suástica e significa que ódio, o princípio ativo masculino, fecunda re, o princípio passivo feminino. E desta união surge o Val, neutro, andrógeno, o filho que transmite ao plano inferior tudo que recebeu do plano superior, pai e mãe. Quando o propósito de Val é completado, surge o segundo re, passivo, que oferece a ideia de que o ciclo terminou. Se o segundo re exercer um efeito no mundo exterior e com isso favorecer o início de um novo ciclo, é potencializado, transformando em um Yud que vai procurar formar e fecundar um novo re e dar origem a outro Val. Então, gente, ficou conhecida, né, na história da humanidade como suástica, é um símbolo que está presente em várias culturas antigas. É símbolo do budismo, está presente no Egito Antigo, Mesopotâmia,
Índia. Então, muito antes de ser usado, né, na Segunda Guerra, a gente sabe que foi usado, né, no nazismo, mas muito antes disso, na verdade, foi uma apropriação, né, não com o verdadeiro significado dele, mas muito antes disso já era usado nas culturas antigas, muito usado até nas entradas de alguns templos, significando boa sorte, bem-vindo, significando o ciclo da vida, o movimento da vida, né? Percebam que é um símbolo que tem um movimento, né? Parece que está se movimentando o tempo todo. A vida é movimento, a criação divina é movimento. A obra se dá no movimento e não no repouso. Então, um símbolo que traz essa mensagem do movimento e da ação correta, né? A ação de acordo com os desígnios divinos. E mais abaixo, a Narci continua falando que a cruz suástica, o movimento reto contrário aos ponteiros do relógio, aparente movimento do Sol em relação à Terra de este para oeste, no ciclo completo. O efeito é de uma circunferência. Então, olha que interessante. Se observarmos, né, o movimento que é proposto pela suástica é uma circunferência. É um movimento, né? Circunferência significa um movimento ininterrupto, não tem fim, né? E aqui temos uma imagem, no livro nós temos uma imagem de como se dá esse processo que eu expliquei agora. E ela diz que esse princípio pode ser aplicado em todas as situações, pois é a lei que rege a manifestação da vida na forma física, na forma astral e na forma mental. Por isso que essa coroa é tríplice. Então, é no astral, no físico e no mental inferior, que o imperador ele vai reger, né? Ele vai agir de acordo com a sua vontade, tá certo? Tem uma mensagem aqui do imperador. Vamos observar. Só adquire autoridade aquele que, autoconhecendo-se, aprofunda-se na pesquisa da verdadeira ciência e, unindo-se a ela no campo da forma, estabelece o cetro de seu poder. Então, a autoridade verdadeira, ela não é imposta, ela é conquistada pelo verdadeiro líder. Quem é o verdadeiro líder? Aquele que se autoconhece, aquele que olhou para si. Pois aquele que só julga o outro e dá ordens vazias, ele não é um verdadeiro líder, né? Ele não é alguém que tem a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade é a autoridade moral, daquele que já alcançou um patamar através do seu processo de autoconhecimento. Então, como fazer isso? Aprofundar-se na pesquisa da verdadeira ciência. Qual é a verdadeira ciência? A gente acabou de ver no Bhagavad Gita. É a presença divina em tudo, é a presença divina em todos. Então, é buscar Deus, buscar essa conexão e unir-se a ela. Veja, é a mesma orientação que Krishna deu no Bhagavad, a união com essa força maior, tá? Só dessa forma ele vai estabelecer já no plano físico o cetro, o seu poder. Então, para ele estabelecer o seu poder, delimitar o seu espaço, né, e fazer as suas conquistas nesse plano da Terra, ele precisa buscar o autoconhecimento, ele precisa se aprofundar nesse verdadeiro saber, porque ter conhecimento é diferente de ter sabedoria, né? Então, a sabedoria é algo que está além de ter somente conhecimento, é saber usar o conhecimento. E a mensagem do imperador continua. A vontade criadora é soberana nas esferas da mente, da emoção e da matéria física, quando se estabelece no que é verdadeiro e justo. Gente, que coisa linda! Então, a vontade é soberana. Quando a sua vontade ela está baseada na justiça, na bondade e também, evidentemente, nos desígnios divinos, tudo flui, tudo acontece. A vontade é uma das potências mais importantes que trazemos conosco quando reencarnamos. Né? Através da vontade, nós podemos modificar diversas situações da nossa vida. E não só no plano mental e emocional, não, no plano físico, como diz aqui. Ele diz, na esfera da mente, da emoção e da matéria física. O que é a doença?
senão efeito de uma vontade deturpada, né, do mau uso do nosso livre-arbítrio, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas emoções. As doenças não surgem no físico, elas surgem lá dentro de nós. E quando se manifestam no físico, elas já estão no estado, né, incontrolável, se manifestam no físico. Então, cabe a nós trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas emoções, para que possamos evitar processos mais dolorosos na nossa vida. Usar o cetro da nossa vontade, para governar a nossa vida, governar as nossas ações e não nos deixarmos guiar pelas forças do desejo, da personalidade, das coisas do mundo que nos assolam. Vem, vem, vem sim, porque somos humanos, mas precisamos estar à frente disso, que era uma das orientações de um dos mestres, né, que seguimos aqui, que é o mestre Buda. Ele falava a respeito disso, Siddhartha Gautama, de vencer, ultrapassar as forças do desejo. Ninguém falou que vai ser fácil, mas é a proposta. Não podemos esquecer nosso ideal, né? Não é porque estamos alguns minutos estudando ou falando de coisas divinas que somos no dia a dia 24 horas assim, claro que não, mas é o nosso esforço, devemos nos comprometer com o nosso esforço, com a nossa vontade. Vocês não estão aqui ouvindo o estudo, nós também não estamos aqui fazendo esse estudo. É isso, é o motor, é algo que nos move, é esse desejo, é essa vontade, a vontade, não o desejo, né? Que está aliada com a vontade do Criador, que aqui na Terra se estabeleça um dia, o que, gente? A paz, a justiça, a misericórdia e o amor. E esse caminho não se fará se não for pela espiritualização dos homens. Então, precisamos nos conectar com esse nosso lado que está adormecido, né? Estamos dormindo, precisamos despertar. O imperador veio nos chamar para isso. Desperte, acorde, use o seu cetro. Por que você está segurando? Por que você está com esse cetro na mão e não usa? Né? Por que você está julgando terceiros pelas suas ações? Ah, porque fulano falou para eu agir assim, ou eu não consigo porque tal pessoa não deixa. Não, não, você é o senhor das suas ações. No seu desencarne, você só vai responder pelas suas ações e não pelas dos outros. Então, é preciso tomar menos conta do que o outro faz, do que o outro aparenta ser ou estar, e olhar para si. Olha para si. É essa a proposta do imperador. Essa vontade criadora ela só vai se manifestar quando estiver lado a lado do autoconhecimento, que é uma das primeiras palavras que ele usa na sua mensagem, né? Então é isso. É um convite para usarmos a nossa vontade aliada à vontade divina. E aí sim podemos transformar as coisas na Terra. Não mudando o outro, mas mudando a nós mesmos. E agindo de acordo com a vontade divina, sendo instrumento da vontade divina. Um grande mestre que passou pela terra, Jesus, ele nos ensinou: vós sois deuses, tudo que eu estou fazendo, vós podeis fazer. Ele não mente, gente. Nós podemos sim fazer coisas maravilhosas já na terra, mas é preciso tomar conta desse cetro, né? Uma metáfora interessante é do veículo. Você está num veículo, no banco do carona ou conduzindo o seu veículo? Sai do banco do carona, vai para a condução, pega nesse volante, baixa essa marcha e vai embora. É você que constrói seu destino e não o outro. É a mensagem do imperador de hoje, de usarmos essa vontade para a nossa prosperidade em consonância com as vontades do Criador, porque ninguém foi criado para ser infeliz. Todos nós fomos criados para darmos certo, para sermos felizes e prósperos. Basta conciliarmos a nossa vontade com a dele. Por último, nós temos um discurso do imperador, e eu convido a todos a fechar os olhos para fazermos uma meditação com esse discurso. Trago em minha mão o cetro do poder de criar no mundo da forma. Eu estabeleço meu domínio onde a vida se manifesta em ciclos definidos, quando a força de meu Pai opera. Nada resiste à minha vontade, pois ela se baseia na conscientização da fonte do poder, que do meu íntimo reflete a divina presença.
Sou senhor de mim mesmo e isso me dá autoridade sobre os três mundos: mental, astral e físico. Meus irmãos, convido todos vocês a se concentrarem e repetirem mentalmente essa frase. Sou senhor de mim mesmo. Sou senhor de mim mesmo. Sou senhor de mim mesmo. E assim terminamos mais um estudo da nossa casa. Namastê, meus irmãos.